Aleluia, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz do Senhor, amém, irmãos? Muita alegria nos dias de hoje, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e misericordiosamente nós estamos aqui, juntamente com os nossos amados irmãos, eleitos em Jesus Cristo, caminhando agora não mais por vista, como éramos, ó Deus, assim, nos caminhos anteriores, mas hoje caminhamos por fé. O Espírito Santo de Deus tem nos trazido hoje a ouvir a sua sagrada palavra. Eu gostaria muito que meus amados irmãos em Jesus Cristo pudessem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Eu vou ler no capítulo 19, vou do verso 23 até o verso 30. Vamos assim então ler a sagrada palavra do Senhor. Verso 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade, vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe responde: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, isso é muito importante, irmãos, prestem atenção, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Amém? Deus tem dado graça, irmãos, para que nós possamos viver uma vida efusiva espiritual, porque a palavra de Deus fica ruminando em nossas mentes de forma muito gloriosa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Nós observamos que Jesus aqui estava trazendo para os discípulos um ensinamento glorioso, que na verdade é mais do que um ensinamento, se trata de uma lei. Ele assim no início do verso, ele chama atenção para essa particularidade do texto. Então disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Nós temos observado, irmãos, que dia após dia o eterno Deus e Pai tem nos dado graça para que nós possamos viver uma vida consoante aos interesses de Deus. E em muitos momentos nós assim trazemos para os nossos corações as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas impotências com total habilidade dada pelo onipotente Espírito Santo de Deus. Todavia nem sempre isso assim se realiza. Mas a palavra de Deus nesta noite, Jesus Cristo está nos dando uma direção extraordinária, magnífica, em que é uma lei. Ele está dizendo que, em verdade vos digo, que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. E por que essa palavra, irmãos, ela é muito interessante para os nossos corações, para as nossas vidas, para que nós possamos assim sustentar não mais uma vida consoante a milhares de coisas imaginárias, como se um dia, na verdade, não pudesse ser melhor do que outro dia, e assim respiramos, suplicamos, e assim vivemos uma vida, às vezes, de muita esperança, quando na palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. É bem verdade que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós olhamos uma palavra como essa, nós vemos que Ele está dizendo: dificilmente entrará um rico no reino de Deus. E por
que Jesus Cristo está falando uma palavra como essa? É muito comum entre todos os homens desejarem ir em direção a caminhos contrários da vontade de Deus. Então Jesus Cristo colocou um padrão já nos dias passados, ou desde a criação do mundo, que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E por que é difícil? Porque inicialmente Jesus Cristo mostra que um rico está preso ao amor dos seus bens. Então ele coloca a pessoa de Deus num lugar onde a pessoa nunca deveria estar. Então ele diz, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Eu quero trazer nesta noite uma palavra para que nós possamos corroborar diante do coração de Deus pela Santa Escritura os dizeres de Jesus Cristo, os seus comentários, porque ele vai além no verso 24 e diz assim: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Nós sabemos que essa teologia de parábola falada por Jesus, muitos estudiosos dizem que havia em Jerusalém uma certa porta muito estreita, independente da porta principal. E Jesus ali teria apontado para aquela porta menor, e ele queria dizer, é mais fácil um camelo passar por aquela porta pequena, por aquela porta ali estreita, ainda assim, do que um rico entrar no reino de Deus. O que ele quis dizer? Se o camelo tirasse todos os seus apetrechos que estavam nele, toda aquela tralha que estava em cima do camelo, ele poderia talvez alcançar a possibilidade de passar por aquela pequena porta estreita. Uns dizem que é dessa forma ao qual eu expliquei que esse estilo figurativo ao qual tem essa palavra, ela deve demonstrar. Outros dizem que na verdade realmente Jesus usou o termo de uma agulha, de costura, mas eu creio que o primeiro ensinamento ele se aplica melhor. Outros dizem que é uma agulha alfandegária, que os animais carregados não podiam passar por baixo. Enfim, tem várias versões, nós vamos ficar com essa versão inicial, que é, na verdade, a possibilidade do camelo não passar naquela porta estreita. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que esse ensinamento, ele mostra um padrão da parte de Deus, ao qual passarão gerações e mais gerações. Então o padrão já está estabelecido por Jesus. Ele está dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso preocupa as nossas vidas? Sim. Por quê? Porque em muitas ocasiões nós colocamos a riqueza como padrão das nossas vidas. E nós observamos então que diante de todo o decorrer da obra teológica de Deus na nossa vida, pelas Escrituras Sagradas, nós vamos movimentando os nossos neurônios, a nossa caixa craniana, sempre em busca de se desvencilhar das dificuldades, das lutas, das provas. Mas o mais interessante de tudo isso é começar a entender que Jesus Cristo coloca padrões estabelecidos por Deus sobre a face da terra através dos ensinamentos de Deus. Quem crê essa palavra, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está nos trazendo de uma forma muito gloriosa que os padrões estabelecidos por Deus, eles nos fazem dia após dia a ganhar uma maturidade, a ganhar uma vivência, a ganhar, na verdade, eu não digo só uma vivência, mas assim, um expert da parte de Deus, para que você entenda, isso não se trata apenas de um ensinamento, isso não se trata apenas de um conhecimento da parte de Deus, isso vai muito além, se trata da lei soberana de Deus. Quando Jesus Cristo disse nessa palavra, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, o que aconteceu? Passaram-se mais de 2000 anos e o evangelho continua sendo pregado. Existe uma palavra muito gloriosa que Jesus Cristo diz na Escritura, no livro de João, Evangelho de João: a todos atrairei a mim. Então todos os homens são atraídos a Deus de uma forma ou de outra. Por quê? Porque é pela verdade divina sagrada que os homens começam então a entender a gloriosa palavra de Deus. E Jesus Cristo assim prossegue. Eu gostaria muito de ressaltar nesta noite o verso 24. Olha o que diz o verso 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então você observa o seguinte: o homem, por meio da riqueza, ele não consegue de maneira alguma quebrar os padrões de Deus. Então quando nós começamos a ver esse assunto, em que Jesus diz que
é praticamente impossível um rico entrar no reino de Deus, nós vamos então trazer para os nossos corações. Primeiramente, nós olhamos e vemos que há uma bondade diante de Deus. Por quê? Porque os discípulos ficaram maravilhados e disseram: então quer dizer que não é, Senhor, como estabelecem os padrões do mundo? Não, não é. No 25, os discípulos aqui despertaram e disseram: então não é pelo padrão do mundo? Não, não é não. As coisas não são decididas pelos padrões do mundo, e sim pelos padrões de Deus. No 25, os discípulos assim corroboram a palavra que eu estou comentando. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E é aí que esse texto traz uma gloriosa esperança para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Nós precisamos observar, irmãos, que desde o mundo antigo, Deus tem um cuidado, Deus tem, na verdade, uma preservação, Deus tem uma reputação e deseja que toda a sua obra seja pautada pelo poder de Deus nas nossas vidas através de uma fé gloriosa. Nós observamos às vezes assim, falamos que sempre conduzimos um texto a uma disciplina, a uma obediência às leis de Deus. E alguns devem perguntar: mas por que eu devo seguir? E o que eu vou ganhar com isso, seguindo as leis de Deus, aprendendo que a porta de entrada é Jesus Cristo? Simplesmente, eu gostaria de deixar para os irmãos uma palavra nesta noite, que quando você olha para o reino de Deus, ele é um reino incomparável. Ele é um reino em que os homens não podem, na verdade, até mesmo mensurar no coração deles o que se trata a ser o reino de Deus. Por quê? A Bíblia diz que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que creem e confiam no seu nome. Então nós vemos que não há a possibilidade maior de você querer entender todas as coisas, porque ele diz que o que os olhos não viram, então é muito difícil. Por quê? Porque nós temos assim estabelecido nos nossos corações, aos nossos olhos, os padrões de Deus na nossa vida, mas às vezes esses padrões, por uma falta de conhecimento, eles ficam muito pesados, eles ficam muito difíceis de serem, digamos assim, vividos e trabalhados e obedecidos. E por que eu quero dizer isso? E por que isso é tão importante para aqueles que digerem a palavra de Deus de uma forma sábia? Vamos então, em nome de Jesus Cristo, a um profeta aqui que trabalhou muito grandiosamente para o Senhor e nos trouxe uma referência muito grandiosa daquilo que nós devemos fazer consoante aos desejos da vontade de Deus. O nome desse profeta chama-se profeta Jeremias. Eu quero trazer em síntese hoje, nesta noite, que esse homem, ele trabalhou por mais de 40 anos. Então vamos estabelecer o seguinte: olha, ele trabalhou por mais de 40 anos, e qual era o foco do profeta Jeremias? Todas as vezes que nós vemos um profeta falando, numa linha direta, ou em síntese direta, aquele profeta está pregando para que aquele povo, seja o povo incrédulo, o povo santo, ou desviado, ou que abandonou a verdade, qualquer que seja o povo, ele está pregando para fazer o quê? Alertar o homem acerca dos padrões de Deus e do perigo dos padrões do mundo. Então, quando nós olhamos, vemos o que o Jeremias está fazendo, pastor. Ele está pregando a soberana verdade de Deus para que o homem não venha colidir com Deus na sua falta de entendimento, na sua falta de temor, na sua falta de sabedoria, na sua falta de obediência, na sua insistência em ser rebelde, porque na maioria das vezes, eu creio que todos que aqui estão ouvindo essa palavra têm conhecimento de Deus e na verdade se tornam assim, não ouvintes de Deus, não são apenas não ouvintes, mas eles são rebeldes de Deus. Quem crê e me acompanha nessa palavra gloriosa, diga aleluia, diga glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E por que eu estou fazendo menção dessa palavra hoje, irmãos? Para que nós assim possamos entender que todas as coisas, enfim, que foram na verdade trazidas aos nossos corações pelas memoráveis palavras que os irmãos e as irmãs aqui têm declarado, têm nos trazido um ensinamento de forma que fica na nossa mente alguns assuntos muito bem resolvidos. E por quê? Porque tudo foi feito por Ele, e por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Então o que eu observo nessa palavra? O mundo não foi criado para o homem,
mas o mundo foi criado para Deus. E se isso ficar claro no seu coração, é óbvio que você, quando olhar a luta de um profeta, ele assim vai ao extremo do estresse espiritual, ainda que saiba que não é por força nem por violência, mas ele luta na multidão das palavras, dos pensamentos, e pela espada do Espírito. Então ele começa a mostrar ao homem que não deve o homem prosseguir nos caminhos das suas iniquidades, do pecado, das transgressões, das violências. Por quê? Porque ele sabe que quando o homem chega nesse caminho de infinita malignidade, ele certamente vai encontrar com a espada do Espírito de Deus em juízo e condenação. O que nós devemos entender por essa palavra é que, em suma, o profeta está dizendo que os homens devem abandonar os padrões terrenos e assim ter entendimento. Abandonem os padrões terrenos, abandonem os padrões terrenos, abandonem os padrões terrenos. Por quê? Porque o próprio Jeremias já tem essa convicção em que precisou abandonar, renunciar, rejeitar, deixar, e assim possa ele então caminhar solidamente, convicto dos padrões de Deus. Eu vou dizer isso porque que o Jeremias tem essa convicção. Assim como Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: os padrões imprimidos pelo homem terreno são padrões de morte. Existem situações na Bíblia Sagrada em que nós assim até mesmo ficamos um pouco surpresos, porque não é muito comum alguém falar: pastor, é verdade que Deus retira a sua misericórdia diante do homem? Isso já houve? Sim, é verdade. É verdade que Deus retira a benignidade dele, toda a bondade do homem? Sim, é verdade. É verdade que Deus retira a paz dele? Sim, é verdade. Mas alguém vai dizer: mas como isso pode? Irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós temos que ver que existe toda uma racionalidade, existe toda uma ordem que nós devemos seguir e entender do porquê que eu estou na casa de Deus e porquê que, na verdade, eu olho para a palavra de Deus e vejo que ela é uma pessoa soberana, e eu sinto o desejo da espada de Deus de abençoar, mas como também de replicar quando o homem assim não se coloca na posição segundo a graça de Deus. Uma coisa, alguém vai dizer para mim: eu nunca ouvi falar sobre isso, mas quando Deus nos diz na sua palavra que quando você desobedece a Deus, você simplesmente está andando para trás. Mas alguém vai dizer: como, pastor? Quando você desobedece a Deus, ou eu, ou todos nós estamos andando para trás. Mas de onde saiu essa convicção? Nós temos que trabalhar continuamente nos escritos de Deus, pois a palavra de Deus diz: erreis porque não consultais a Escritura, nem o poder de Deus que advém delas. Então o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, uma vez que já está escriturado há muito tempo atrás, e essa palavra ela vigora até os dias de hoje. Vamos aos escritos sagrados em Jeremias capítulo 7. Vamos ler aqui no capítulo 7, inicialmente no verso 22. Vamos ver o que Deus tem nos dado graça para compreender nessa palavra. Jeremias 7, 22 diz assim: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás, não para frente. Por que nós observamos? Andaram para trás e não para frente. Então, quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos ter a consciência, porque os nossos amados irmãos apresentam uma palavra tão gloriosa, tão efusiva, tão assim, prudente, tão soberana, e nós começamos a nos alimentar com aquela palavra e trazemos para os nossos corações a gloriosa presença de Deus através dos escritos sagrados. Por quê? Porque a pessoa que está andando em desobediência,
sagrada de Deus, que aqueles que ali estavam juntamente com Jeremias não estavam andando para frente, mas muito pelo contrário, estavam andando para trás. Nos dias de hoje sucede a mesma coisa. Há inúmeras insistências das pregações que fazemos aqui nesse lugar, para que homens, mulheres, crianças e jovens tomem assim a referência ao qual a palavra de Deus diz, porque em desobediência o homem não caminha para frente, como assim ele supõe na hipótese da sua loucura e imaginação. A Bíblia está dizendo que quando o homem anda em desobediência, ele não caminha para frente, mas caminha para trás. E por que eu quero dizer isso, irmãos? Porque o desejo de Deus é que o homem compreenda que há necessidade dele ter uma obra focada na vida dele, no coração dele. Ele precisa estar convicto em abandonar. Ele precisa estar convicto em renunciar, em rejeitar, em deixar. Por quê? Porque o momento que ele deixa, ele começa então a tomar posse das bênçãos da vitória de Deus. E voltando novamente lá na palavra do Senhor, onde iniciei esta pregação, nós vamos ver que o próprio Deus, irmãos, trabalha de uma forma gloriosíssima. Olha o que diz o Escrito Sagrado. Voltamos para Mateus capítulo 19, e ele assim diz assim. Pedro vai, inquirir Jesus e diz assim. Então ele falou a Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei nos 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós observamos o seguinte: o apóstolo Paulo, em seus eminentes ensinos, ele diz assim, que vós, todos os homens, a igreja de Deus, havereis de julgar o mundo e os anjos. Então nós temos que estar preparados para uma convicção, dia após dia, de que ainda que andemos nesse mundo, que comamos desse mundo, que bebamos desse mundo, nós não somos desse mundo. O apóstolo Paulo corrobora essa palavra e diz bem claro que muitos já repetiram em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. E por que essa palavra está interligada de uma forma que os nossos neurônios, a nossa caixa craniana, possa assim ruminar com grande alegria, porque o apóstolo diz, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Por quê, irmãos? Porque o próprio Pedro está inquirindo a Jesus, querendo saber o que ele vai ganhar. E Jesus dá uma resposta para Pedro, dizendo assim, de forma bem clara, que nós haveremos de nos assentarmos no trono da sua glória, para fazer o julgamento das 12 tribos de Israel. E tudo aquele, agora no verso 29, e tudo aquele, agora Jesus vai dar uma resposta complementar, de forma que o homem possa entender o porquê que ele tem que renunciar e o que ele vai, na verdade, receber. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome. Veja bem, irmãos, quando Jesus está falando sobre todas essas possibilidades de deixar pai, mãe, filho, casas e outras situações que são inerentes ao mundo presente, Jesus está falando que esses homens, como deixaram pai, mãe, eles deixaram os padrões que eram imputados dentro da casa, que eram colocados como verdadeiramente disciplina do homem, e Jesus, na verdade, eles deixaram e seguiram o meu nome. Então eles vão receber muito mais. Por quê? Porque essa é a palavra do Senhor. Então nós observamos que Jesus está dizendo bem claro aqui, ou filhos ou campos, por causa do meu nome. Qual é a causa de deixar tudo isso? Os padrões de Deus. Qual é a causa de eu abandonar as coisas terrenas temporais e as primeiras coisas que falam milhões de vezes sobre o púlpito para os irmãos? A causa é que os padrões de Jesus Cristo, nosso Rei, não são os padrões do mundo, mas muitos ainda insistem com esses padrões, e nós vemos que Jesus fala bem claro, de forma que Ele diz que aqui nós haveremos de receber, quem deixa os padrões, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, é óbvio que Deus dá uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de vitória. Por quê? Porque o homem entendeu que precisa digerir que os padrões de Deus são eles assim
colocados de uma forma para serem obedecidos. O homem pode ter colocado agora, no primeiro momento, a vacina, as pesquisas científicas, as pesquisas, sabe, de médicos e de homens mais ilustres dentro da saúde, mas o padrão que ele determinou é de peste, e a peste está sobre a face da terra e tem matado todos os dias, porque a Bíblia diz que ainda que venha o homem pensar, mas na verdade, da boca do homem, do pensamento do coração do homem saem os pensamentos, mas da boca de Deus é que desce o padrão ao qual nós estamos enfrentando hoje. Que padrão é esse? Um momento difícil de pandemia. Não tem homem com vacina, não tem homem com medicamento. A pandemia está aí, já matou mais de 100 mil, sabe, no Brasil, e eu não sei quantos milhares morreram no mundo. O padrão é de Deus. O que eu quero trazer com essa palavra? Para você poder conhecer mais a Deus. Eu fiz menção ali de algumas situações que praticamente são inóspitas em nossos corações, em nossos lábios. Quando dizemos assim, Deus é misericordioso para com todos nós, depende da situação. Depende muito da situação. Mas pastor, como depende da situação, se Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas? Ele realmente não faz. Mas quando você vê o Escrito Sagrado, você vê que Deus quer que se estabeleça os padrões de Deus, para que assim se desvie da nossa vida a ira do Senhor. Vamos ler ainda um texto ao qual vai nos abençoar e nos ajudar a ter uma visão espiritual maior do que até então aquela que temos até o presente momento. Amém? Vamos abrir novamente em Jeremias 16. E eu creio que agora você vai entender o porquê, na verdade, é importante você obedecer a Deus, assim como eu e todos nós. Então, Jeremias 7, 22, nós já lemos, né? Que é Jeremias 7, 22, não lemos, vamos ler aqui. Vamos abrir no capítulo 7, Jeremias, o verso é o 22, olha o que diz. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Então ele está dizendo o seguinte, ó, saíram da terra, não mencionei isso. Mas ele está dizendo, mas lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o meu caminho que eu vos ordeno, para que tudo vos vá bem. Então isso está bem claro já para nós. Mas agora que fique claro para todos aqueles que gostam de sempre às vezes subir um degrau fora da ordem de Deus. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Agora no verso 25 diz assim, essa é muito linda, muito interessante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu vos enviei. Agora vem o resultado daquilo que o Senhor fala. A resposta do homem, né? Mas Deus está falando. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Amém? Então o que nós estamos vendo aqui, que é a causa das nossas grandes dificuldades que são colocadas na nossa vida. É porque nós temos uma duração de vida de 70 anos. A Bíblia nos ensina que os padrões de Deus vão ser estabelecidos. Então, quando nós olhamos para Deus, nós observamos o seguinte, que Ele nos dá graça para que nós possamos compreender a sua, infinita misericórdia e bondade, de forma que, quando nós olharmos para o Senhor, nós precisamos digerir a Escritura Sagrada nos desejos sagrados de Deus. Por quê? Porque dentro do contexto dessa palavra, nos dias passados, Deus disse que Ele tiraria a paz, Deus disse que Ele, na verdade, tiraria a benignidade, Deus disse que tiraria a misericórdia. Olha, se Deus tira todos esses atributos dele, nós temos, na verdade, uma população desgraçada e não uma população com a graça de Deus. Então, o que eu faço de uma forma muito natural? Eu obedeço, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu começo a abrir os meus olhos e entro, então, em direção a Deus,
e começam a entender a importância. Por que eu preciso abandonar? Porque quando você não abandona, e quando você não deixa, quando você, na verdade, assim não rejeita, a própria vontade de Deus, pela soberania da palavra, se imprime sobre a tua vida e a minha vida. Então o que eu faço? De forma sábia, eu vou e aí vejo que assim como Jesus Cristo falou diante daquela gloriosa palavra, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está falando de padrões, né? E nós temos aqui ouvido que todos os padrões estão pautados na vontade de Deus. Que Deus nos dê graça nesta noite e possa nos ajudar, nos abençoar, nos auxiliar a entender por que, pastor, tanta insistência nos padrões de Deus. Porque, irmãos, eles se estabelecem ou por força ou por sentença da glória de Deus. Ora, eu não quero receber nenhuma notificação dos céus, segundo a vontade de Deus, para que as sentenças de Deus não recaiam na minha vida, apenas as bênçãos. Então eu, você e todos nós devemos seguir os padrões de Deus. Deus nos abençoe, nos dê graça e assim faça com que todos os irmãos tenham o desejo e compreensão de seguir os padrões de Deus. E as palmas louvam, engrandecem e exaltam o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém e amém.